Dicas de exercícios específicos para pessoas idosas. Esse é o tema de hoje. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e 100% online, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de junho deste mês, agora, segunda-feira. A Semana do Personal Senior é um evento com 3 aulas gratuitas, onde eu explico o passo a passo para você se tornar um personal trainer diferenciado. Um personal trainer que seja uma referência no mercado. Um profissional que tenha organização, que tenha estratégias de venda, que tenha uma metodologia específica, e que consiga ganhar o que realmente deseja como um personal trainer. E esse evento, ele serve tanto para personagens que recém estão começando a carreira, ou para aqueles que já estão no mercado aí há um bom tempo e querem se consolidar cada vez mais, querem pegar aí dicas, estratégias diferentes para ser um personal ainda melhor. Bom, para vocês garantirem presença na semana do Personal Senior é muito fácil, é só clicar no link que está lá na nossa bio e fazer a sua inscrição. Como eu falei, é totalmente gratuito. Além de estratégias que vão levar vocês aí a serem referências nessa área, eu vou ensinar também a como se tornar um personal senior, ou seja, um personal trainer que trabalha aí com pessoas acima de 60 anos e podem ter certeza que é totalmente diferente do que atender pessoas idosas, do que atender adolescentes, crianças. É bem diferente. Gente, muito bem, vamos começar então. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme e na live de hoje eu vou trazer aí algumas dicas de exercícios específicos para pessoas idosas, tá? Vocês podem perceber que hoje eu estou aí num cenário diferente, eu estou num espaço aqui da minha academia, então eu já vou até levantar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Ó, esse espaço aqui é o espaço da FAN Academia. A gente utiliza ele como um atendimento semi-personalizado, onde a gente atende no máximo 8 pessoas por horário. Tá? Então, tem também a possibilidade do treinamento individual, atendimento personalizado e desse semi-personalizado, certo? É uma característica um pouco diferente de uma academia tradicional, a gente preza muito pelo atendimento. E como vocês podem ver, a gente tem muitos acessórios, a gente foca muito no treinamento funcional, que é importante para pessoas idosas. Então tem muitos acessórios diferentes que a gente acaba utilizando em aula. Então vocês podem ver que a gente tem aí barreira, conezinho, chinesinho, tem medicine ball, tem bozu, tem disco de equilíbrio, caixote, enfim, TRX, tem uma mina rotacional aqui do lado, as faixas elásticas de diferentes tamanhos. Então, gente, tem muito recurso que a gente pode explorar. E isso também é bom para o personal trainer, mesmo que ele não esteja numa academia, que ele vai dar aula daqui a pouco num condomínio, porque os acessórios de treinamento funcional são muito fáceis da gente levar de um lado para o outro. Então a gente tem esse recurso e são alguns recursos aí do treinamento funcional que eu vou mostrar para vocês hoje, certo? Vamos lá então, mas antes de mostrar alguns movimentos, vamos procurar entender o motivo pelo qual eu prescrevo um determinado exercício e a importância desse exercício para a pessoa idosa. Vocês estão acostumados a ver, quem me segue aí, vê aqui na página, que eu costumo classificar os alunos idosos em 5 categorias, de acordo com seu nível de capacidade funcional. Então são eles, os idosos que são dependentes, de outra pessoa, aqueles que são frágeis, aqueles que são fisicamente independentes,
Os que são fisicamente condicionados e aqueles que pertencem ao que a gente chama de elite física. Cada um desses grupos deve trabalhar diversas variáveis de treino. Porém, cada grupo tem as suas ênfases. E eu vou mostrar para vocês lá na semana do Personal Sênior quais são as variáveis que cada grupo de idosos deve treinar. E isso vai ajudar muito vocês na hora da prescrição dos treinos. Né? Como é que vocês vão fazer um treino de forma mais adequada, respeitando o nível de capacidade funcional que o seu aluno tem. Como não dá tempo de mostrar todos hoje aqui, eu vou deixar para mostrar lá na semana do Personal Sênior. Então hoje eu vou mostrar de forma aleatória, tá, alguns dos principais exercícios que eu acabo fazendo aqui com os alunos idosos e quais as maneiras que a gente pode fazer esses movimentos. Começando, gente, por exercícios de flexibilidade, tá, que é um importante componente da aptidão física, né? E a boa flexibilidade, ela garante para uma pessoa idosa, principalmente, uma maior amplitude de movimento e, consequentemente, maior estabilidade. Além disso, se ela tem uma boa estabilidade, ela tem uma execução melhor nas suas tarefas diárias. Então, os idosos que apresentam boa flexibilidade, eles conseguem desempenhar, né, as suas tarefas, as suas atividades de vida diária mais fáceis, né, tornando-os mais independentes. E esse é um ponto importantíssimo para quem trabalha com pessoas idosas. Claro que o idoso que também tem uma boa estabilidade, que consegue realizar as suas tarefas diárias, ele vai ter, obviamente, uma motivação maior, uma maior autoestima. E aí ele acaba se precavendo aí de outras doenças que acabam afetando essa pessoa no caso dela não conseguir realizar tal atividade. E, gente, essa flexibilidade, ela não está ligada só à elasticidade do músculo, mas também à mobilidade das articulações. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de flexibilidade com pessoas idosas, a gente vai fazer uma combinação, né, de exercícios para a musculatura e também para as articulações. Uma dica importante que eu quero passar aqui para vocês, por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho de força, tá? Estava executando um exercício de musculação no aparelho. É imprescindível que a gente trabalhe os exercícios na maior amplitude possível. Claro, exceto se o aluno tiver alguma restrição articular. Mas vou dar um exemplo para vocês, tá? Vejo muito isso. Um aluno fazendo na academia, deixa eu só tirar o fio aqui. O aluno faz na academia um exercício de tríceps rodana, tá? Que é tradicional, bem clássico. Muita gente acaba fazendo ele numa amplitude reduzida, trazendo até essa posição aqui, ó, onde fica um ângulo de 90 graus. Mas como a gente está pensando em qualidade do movimento, a gente está pensando em saúde, né, trabalhando com pessoas idosas, a gente recomenda que ela faça sim na maior amplitude possível, mesmo que daqui a pouco tenha que reduzir essa carga, tá? Por que normalmente muitas pessoas fazem até aqui? Porque aqui é onde tem a maior exigência, nesse ângulo é onde tem a maior exigência deste exercício, certo? Muito bem, vou começar a mostrar para vocês algumas coisas aqui. Até já deixei separado alguns acessórios, equipamentos para mostrar. E vou começar mostrando alguns exercícios de mobilidade articular. E, gente, para fazer algumas mobilidades articulares, a gente tem inúmeras possibilidades, tá? Eu escolhi uma maneira bem simples, né, de forma aleatória, só para poder demonstrar isso para vocês. Lembrando que nesse momento do treino a gente deve estimular os alunos a fazer também sua amplitude máxima, até porque no trabalho de mobilidade articular não tem nenhum tipo de carga, né? Então a gente deve explorar ao máximo aí os movimentos, certo?
Muito bem, vou começar mostrando para vocês aqui uma sequência de mobilidades onde eu vou fazer na posição de joelhos, certo? Vou deixar um joelho apoiado no chão e a outra perna lá na frente. Nessa execução aqui, nessa mobilidade, eu consigo explorar diversas articulações. O primeiro exemplo que eu vou dar são mobilidades de quadril, joelho e tornozelo, tá? E o movimento é muito simples. Eu só vou projetar o meu corpo para frente, explorando ao máximo, de novo, a amplitude de movimento, principalmente do tornozelo. Tá? Se o aluno não for na sua amplitude máxima, dificilmente ele vai ter um ganho na sua amplitude de movimento. Então, o que a gente vai cuidar aqui, gente? Primeiro, para o aluno manter a posição natural dele. Tá? Então, a gente não vai curvar, não vai flexionar o tronco. A gente vai projetar todo o corpo lá na frente e a gente vai cuidar para o aluno não tirar o calcanhar do chão. Certo? Então, aqui estou estimulando quadril, joelho e tornozelo. Tem uma variação legal de fazer também, a gente acaba sentindo bastante aqui a região interna da coxa, que é onde eu viro a perna para fora. E eu faço a mesma projeção, o mesmo deslocamento, só que agora para o lado. E aqui tem que tomar cuidado para o aluno não fazer nenhum tipo de rotação, de giro com o corpo. Tá? Então a gente deixa o corpo voltado para frente, tá? A perna fica voltada para o lado e a gente tenta explorar ao máximo aqui o movimento do quadril. Tem muita gente que acaba fazendo este movimento aqui com o tronco, mas o objetivo maior é membros inferiores. Então eu jogo o quadril para o lado, certo? Esse então é um trabalho de mobilidade articular para a região inferior. Nessa mesma posição eu posso explorar também movimentos do tronco, tá? Então estou na mesma situação, tá? E vou fazer uma rotação do tronco para o lado onde a perna está na frente, certo? O que acaba acontecendo aqui de problema e de dificuldade às vezes? Muitos alunos, ao fazerem o giro, eles acabam levando a perna junto para o lado. E isso a gente vai tomar o cuidado, né, para o aluno não fazer. Esse movimento aqui de rotação do tronco também exige muito do equilíbrio, da estabilidade do aluno, né? Então tem muito aluno idoso que vai fazer o movimento e não consegue se equilibrar. E uma coisa que eu já ia falar lá nos exercícios de equilíbrio, mas eu já vou adiantar para vocês, é que quando um exercício envolve instabilidade, nós como personagens, né, de idosos, a gente tem que ficar muito próximos aí dos alunos, tá? Para evitar qualquer tipo de problema. Então, mostrei uma mobilidade para membro inferior, mostrei uma para o tronco e nessa mesma posição eu vou mostrar uma para membro superior, para ombro. E como é que a gente vai fazer? Um movimento de circundução. Levo o meu braço para frente, o que eu puder trazer ele para o lado, para dentro, né? E para trás. Então eu faço um círculo na maior amplitude possível. Guilherme, mas quantas repetições tu costuma fazer? Gente, quando está na fase de aquecimento, né, do treino, eu procuro colocar umas 10 repetições de cada mobilidade. Agora, se eu estou dando ênfase para flexibilidade, por exemplo, no meu treino, aí eu vou trabalhar com um número de séries maiores, tá? Então depende muito de qual o objetivo. Se é aquecimento, umas 10 repetições está legal, serve como aquecimento. Se não, eu já trabalho com um número maior, um volume maior de treino. Muito bem. Deixa eu só ler um comentário aqui. Marcelão, boa tarde, Marcelão. Para os idosos, os exercícios onde usa mais a flexibilidade e amplitude são muito eficientes para a qualidade de vida diária. Com certeza. É o que eu estava falando ali, né, Marcelo? Quanto mais amplitude de movimento, mais estabilidade e, consequentemente, né, mais facilidade para realizar aquelas tarefas diárias. Então, como a gente trabalha com pessoas idosas, o objetivo normalmente é a funcionalidade da pessoa, não é a questão estética. Então, é muito importante que a gente tenha, que a gente trabalhe bastante algumas variáveis que são
fundamentais para os idosos e a flexibilidade é uma delas, tá? Como eu falei, a flexibilidade ela envolve tanto a questão muscular quanto articular. A articular eu dei o exemplo para vocês agora, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho, eu vou pegar um exemplo aqui de um exercício para elasticidade muscular que todo mundo conhece, mas que a gente pode fazer ele de 3 maneiras, tá? Olha só. Então é o seguinte, vou fazer aqui um alongamento, tá? Para a parte interna da coxa, para os adutores. Todo mundo conhece, posição ali de borboleta, né? Juntei a sola dos pés, tá? E aí são 3 maneiras que eu posso trabalhar a elasticidade muscular. Num primeiro momento, eu posso simplesmente ficar empurrando os meus joelhos para baixo e com isso eu estou alongando a região interior ali da coxa, certo? Esse é um alongamento estático, né? Eu posso fazer também de maneira balística, dinâmica, onde eu fico realizando movimentos, né? E aí, gente, esse de forma balística, a tendência de cada movimento que você faça, que o aluno faça, ele consiga aumentar aos poucos a amplitude de movimento dele. E ainda tem uma terceira opção, né? Onde, nesse caso aqui, o personal tem que ajudar o aluno, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Não sei se vocês já ouviram falar, é a famosa FNP. E nesse método de trabalho de flexibilidade, o professor faz uma sobrecarga no aluno. Então, o professor fica pressionando os joelhos para baixo, enquanto o aluno fica fazendo uma força para dentro. Tá? Então, aqui ele já está contraindo a musculatura. Fica alguns segundos nessa situação, depois o professor tira as mãos e aí sim que o aluno vai fazer o seu trabalho de alongamento. E teoricamente também ele vai ganhar aí um pouquinho mais de amplitude de movimento. Então é uma técnica diferente para aumento de flexibilidade, tá? É claro que é preciso, antes de iniciar qualquer tipo de método diferente, explicar para o aluno, né, por que está fazendo esse método, como é que se faz, para que ele tenha compreensão e assim ele também dê valor àquilo que você esteja fazendo. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês alguns exercícios de equilíbrio. E quando a gente vai passar exercícios de equilíbrio para o aluno idoso, a gente deve fazer tanto o equilíbrio estático quanto o equilíbrio dinâmico, certo? Vamos lembrar aqui, equilíbrio estático é aquele mais tradicional que normalmente a gente faz numa posição unipodal, né? Então eu tiro um dos pés do chão, mantenho o joelho um pouquinho flexionado e tento manter a minha posição por alguns segundos, certo? Então esse é um exercício de equilíbrio estático. Muito bem, tem maneiras aí da gente intensificar ele. Uma delas é simplesmente manter a posição e pedir para aos poucos esse aluno ir fechando os olhos. Aí vocês podem até testar isso aí, tá? Vocês vão ver como é diferente. Claro, de novo, reforçando, personal sempre ao lado do aluno. Quando o meu aluno está fazendo esse tipo de exercício, eu estou com as mãos no entorno dele, né? Qualquer instabilidade, eu vou proteger o meu aluno. Como é que eu posso intensificar um pouquinho esse trabalho de equilíbrio estático? Aí eu tenho o recurso dos materiais. E eu vou mostrar alguns materiais que eu tenho aqui, que eu costumo utilizar em aula, tá? Um deles é a cama elástica. Deixa eu ver se meu fio vem até aqui. Eu providenciei outro microfone agora, gente, que é sem fio, que é justamente para essas situações de live com movimentação, mas ainda não chegou, tá? Mas esse fio aqui é comprido, mas mesmo assim dificulta quando tem fio. Bom, vamos lá. Equilíbrio estático usando a cama elástica. Vocês vão fazer com qualquer aluno isso? Claro que não, né? Vocês vão ver em que nível, em que condição atual se encontra o aluno de vocês para poder prescrever ou não, tá? Claro que a gente vai começar da maneira mais básica possível e se for fácil para o aluno o movimento, a gente vai progredindo aos poucos. Posso usar então a cama elástica,
como também posso usar um Bosu, certo? E aí o Bosu eu posso utilizar também das duas maneiras, e as duas são bem difíceis, tá? Joelho um pouquinho flexionado, pedindo para o aluno olhar um ponto fixo na frente e ele tentando se estabilizar. E eu posso virar o Bosu também, onde vai tornar ele ainda mais instável. Aqui já é para elite física, tá? Não é para qualquer um fazer isso aqui. Outro acessório, gente, que eu posso utilizar são os discos de equilíbrio. Também, né? Por ele ter uma base menor, vai dificultar um pouquinho também esse equilíbrio do aluno. Mas é um recurso também que a gente pode utilizar com quem já estiver mais avançado. Certo? Outros movimentos. Mais um estático que eu vou mostrar para vocês. O 4. Sabe aquela brincadeira de quando a pessoa bebe muito, né? E a gente pede para ela fazer o 4? É um exercício também de equilíbrio estático. Certo? Mais um, gente, que é bem tradicional. E aqui já tem um deslocamento já do centro de gravidade, que é o avião, né? Onde eu projeto o meu tronco para frente e uma das pernas para trás. Abro os braços, mantenho o joelho um pouquinho flexionado e aqui eu vou cuidar a postura do meu aluno. Ele não pode ficar olhando para frente, senão vai começar a tensionar muito a cervical. Muito bem, são opções. E agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de equilíbrio dinâmico. Já vou pegar o gancho do avião para mostrar para vocês que eu posso intensificar o avião fazendo ele de forma dinâmica. E por que vai intensificar? Porque eu fico a todo momento mudando o centro de gravidade. Então, esse pé aqui, ó, essa perna que está se movimentando, eu vou tentar fazer com que ela não toque no chão. E é isso que vai dificultar o equilíbrio e porque vai começar a ter uma exigência muscular da perna base. Certo, pessoal? Um outro exercício que eu gosto de fazer também, e faço bastante no aquecimento, é o movimento de ponta dos dedos, calcanhar. Ponta dos dedos, calcanhar. Parece uma coisa simples, mas muita gente tem dificuldade nesse movimento, principalmente na dorsiflexão, porque é um movimento muito restrito, e as pessoas não estão acostumadas a fazer. Então, se a gente trabalha, estimula mais a articulação, teoricamente a gente está trazendo para ela um pouco mais de estabilidade. Outros movimentos, gente, de equilíbrio dinâmico. Deslocamento lateral. Desloco, tiro um dos pés do chão. Vou para o outro lado, deixo o joelho um pouquinho flexionado, alterno. Isso eu posso fazer sem material, ou eu posso dificultar e fazer de novo na cama elástica, tá? É uma outra possibilidade. Um outro que eu gosto de fazer, e aqui, gente, já envolve um pouquinho de deslocamento também, tá? Vou botar uns conezinhos, ó, 2 conezinhos, um à frente do outro, vou dar um espaço entre eles, e eu vou fazer como se fosse um movimento do slalom, tá? Na verdade, eu vou desenhar o número 8 com os pés. Por que é equilíbrio dinâmico? Porque a gente está mudando a todo momento o direcionamento, né? E aí eu vou deslocando o centro do corpo para um lado e para o outro. E chega um momento que eu tenho que voltar de costas. Para mim, claro, é tranquilo de fazer. Mas pega uma pessoa idosa e faz esse tipo de movimento, vocês vão ver que não é tão simples assim. Tá? Então tem diversas opções aqui. Eu gosto muito de fazer trabalho de equilíbrio. Tá? Outros exercícios, gente, agora de força, tá? Olha só, trabalho de força é o mais comum de todos. A gente pode utilizar aparelhos de musculação, pode usar halteres, caneleiras. É um trabalho contra a sobrecarga, né? Posso pegar muitos elementos do treinamento funcional. Agora, movimentos que são apropriados para pessoas idosas e que eu gosto de fazer, obviamente, são trabalhos de membro inferior, porque tem todo aquele link, né, com a possibilidade de quedas. Então, quanto mais eu reforçar a região inferior do corpo,
menor a tendência do meu aluno sofrer algum tipo de queda, certo? Então, na verdade, nos exemplos de exercícios de força, eu vou trazer alguns movimentos que são bem tradicionais, bem conhecidos, tá? E são variações do que a gente conhece como o agachamento, tá? Como é que eu posso fazer aqui, gente, agachamento? Primeira coisa, primeiro movimento, a variação do agachamento que eu gosto de passar para o aluno é com 2 cones. Por quê? Porque assim o aluno se obriga a manter a posição adequada na hora de agachar. Então, eu peço para ele colocar os pés bem ao lado dos cones e, consequentemente, ele vai manter a curva da coluna dele e o alinhamento do joelho com os pés, tá? Vou pedir para ele tocar com a mão nos cones. Isso vai facilitar a compreensão de movimento, de execução do exercício. Fora isso, tem várias opções que todo mundo conhece, né? Agachamento com insistência, tem aquele agachamento que a gente faz na parede de forma isométrica, que muita gente chama de cadeirinha. Eu posso dar ênfase à região anterior da coxa, colocando uma bola suíça bem na lombar, né, e deixar encostado na parede, e aí eu faço o agachamento. Como não tem muita flexão, né, do quadril, a ênfase é dada à região anterior da coxa. Agora eu posso fazer também um agachamento mais fundo, se meu aluno tiver condições. E com isso eu vou estar dando ênfase para a região posterior da coxa e também para o glúteo, né, já que a gente tem uma maior flexão aí também do quadril e dos joelhos. Outras variações que são importantes, e aqui já vai envolver um pouquinho de equilíbrio também, são aqueles agachamentos unilaterais, né? Então, por exemplo, afundo, aí temos o avanço, né? A gente tem um avanço com deslocamento. Esses exercícios já são um pouquinho mais intensos, envolvem também um equilíbrio. Então a gente também tem que ficar muito próximo do nosso aluno no momento da execução. Gente, juntando agora tudo que a gente viu, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, faço com muita frequência, principalmente com alunos aí que tem problema de equilíbrio, tem uma dificuldade na marcha, são circuitos, né, onde eu coloco diversos elementos diferentes para eles poderem estar ultrapassando. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui mais um elemento para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, eu coloco, fazer um bem simples, tá? Coloco um caixote, coloco alguns conezinhos, coloco um step. Peço para o aluno subir no caixote, descer, deslocar entre os cones, passar por cima do caixote de maneira lateral e voltar. Claro, esse aqui é bem curto. Eu faço outros que são muito mais extensos, né? E aqui eu provoco o aluno em relação à força muscular, ao equilíbrio dinâmico, né? A agilidade dele. Então eu gosto muito de agrupar algumas variáveis, porque elas simulam movimentos que eles têm no dia a dia. Se daqui a pouco eles vão atravessar uma rua e essa rua tem buraco, a calçada não está boa, eles vão precisar de toda a atenção do mundo para fazer esses desvios, para passar por esses obstáculos. Muito bem, e aí eu quero mostrar para vocês ainda uma sequência aqui de exercícios de dupla tarefa. Estão lembrados o que é dupla tarefa? É fazer 2 movimentos ao mesmo tempo, de forma simultânea. E vamos lembrar que dupla tarefa, ela pode ser motora ou ela pode ser motora cognitiva. Ou seja, eu posso fazer 2 movimentos ao mesmo tempo, né, que é a motora, ou eu posso estar fazendo um movimento e ao mesmo tempo eu tenho um estímulo cognitivo para estar fazendo de forma simultânea. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ó. Deixa eu enquadrar aqui. Vocês estão vendo, ó, eu estou com um pezinho na mão e na outra mão eu tenho um elástico. Então o que eu vou fazer? 2 movimentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu
puxo o elástico e vou virando a minha mão, eu vou também subindo, vou elevando o peso que está na outra. Então, ó, puxei e ao mesmo tempo elevo o halter, tá? E aqui o aluno tem que prestar atenção nos dois movimentos. De novo, parece fácil, só que vai ter sobrecarga, vai ter instabilidade que o elástico me gira. Então não é um exercício tão simples e faz o aluno pensar. Essa é a proposta principal dos exercícios de dupla tarefa, porque no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas idosas, acontece muito isso, né? Então esse é um grande exemplo. Tem outro exemplo que eu acabei de mostrar ali para vocês, que é um exercício de equilíbrio. Vocês podem ficar aqui na posição unipodal e podem estar fazendo qualquer outro movimento. Bíceps, elevação lateral, elevação frontal, né? Além de estar fazendo dois movimentos ao mesmo tempo, tem uma instabilidade, né, absurda que é gerada por esse deslocamento do peso para uma direção e para outra. Também, gente, um outro jeito de fazer, eu gosto de fazer bastante também, é usando uma bolinha, né, e essa escada de agilidade. Então eu peço para o aluno fazer algum movimento na escada e ao mesmo tempo ele vai fazendo outro movimento com a bolinha na mão. Vai jogando para baixo, vai jogando para cima. Só que aqui a gente tem que ter cuidado para o aluno fazer as duas ações de maneira simultânea e não fazer primeiro uma e depois a outra, tá? Muito bem. Ah, tem ainda a dupla tarefa motora cognitiva. Como é que seria? Vou dar um exemplo. Estou fazendo o mesmo deslocamento que eu mostrei agora para vocês. Estou indo para frente, para trás, para dentro, para fora. E ao mesmo tempo que o aluno faz isso, ele vai contando de trás para frente. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então ele tem que pensar nas duas ações que ele está fazendo. Na parte cognitiva, no momento que ele começa a contar de trás para frente, e também tem que pensar no movimento que ele está fazendo. E, gente, tem diversos exemplos de exercícios que a gente pode fazer com esse objetivo. E é muito legal de fazer. Isso é um diferencial, tá? Eu vejo pouca gente fazendo. Tem vários exemplos também que a gente coloca na nossa página. Então, se vocês forem lá na página da Ativa e procurarem no feed, tem vários exemplos que a gente coloca para vocês. Então, esses são alguns exemplos de exercícios que a gente pode realizar com pessoas idosas, tá? Movimentos que são importantes para elas. Mas tem diversas variáveis que a gente pode trabalhar. E lá na semana do Personal Senior eu vou mostrar quais são aquelas variáveis que são mais apropriadas para cada nível de idoso, tá? Além disso, eu vou falar quais são as 3 variáveis que devem ser trabalhadas por todos os idosos, independente da classificação deles, tá? Então, já façam a inscrição na semana do Personal Senior. É só vocês irem lá no link, né, que está na nossa bio, clicar lá, fazer a inscrição. Lembrando que é já na próxima segunda-feira que começa, 19, 20 e 21 de junho, às 22 horas. A grande oportunidade aí para vocês aprenderem, né, diversos conteúdos sobre o mundo da terceira idade e também se qualificarem, né, para atender aí da melhor maneira possível esse grupo de pessoas aí que cresce cada vez mais nas academias. Era esse o conteúdo de hoje. Agradeço muito pela companhia de vocês, pela participação e eu aguardo vocês amanhã nesse mesmo horário aqui na página da Ativa. Muito obrigado e até lá!